vai falar sobre tendinopatia de Aquiles, correto? Isso. Uma Então, revisão que ele encontrou. Muito bem, fica à vontade, Lucas, para começar a tua fala. então, dando seguimento ao nosso cronograma, o artigo de hoje, então, é uma revisão sistemática. Tá muito breve a revisão sistemática, quando eu achei que ia ser gigante, mas foi muito breve, tá? É um artigo, então, de 2013, tá? Eu acho que todo mundo me conhece, vamos passar para frente, tá? Então, foi publicado aí, foi feito em 2013 e publicado em 2014, tá? Então, tem como título, então, a patogênese da tendinopatia de Aquiles, tá? Então, vamos lá, tá? Como introdução ao artigo, então, o tendão de Aquiles, tendão de calcâneo, é um dos tendões mais lesados, apesar da grande força que ele tem, né, das forças aplicadas a ele, ele é um do tendão mais lesado. Não apenas juntamente com o tendão patelar, é um dos tendões mais comumente rompidos, tá? Representa também um dos tendões mais lesionados em decorrência do overuse, tá? Indivíduos, não são só indivíduos atletas que estão susceptíveis às lesões do Aquiles, tá? Indivíduos não atletas também, compondo 30%, tá? Das lesões aí, indivíduos que não são envolvidos com a prática de atividades físicas, certo? Normalmente, então, os pacientes relatam dor durante a fase inicial de contato na marcha, tá? E conforme a condição torna-se crônica, a dor torna-se persistente, encurtando ou fazendo até com que seja cessada a prática de atividade física. Tá? Vocês sabem por que tendão de Aquiles? Esse é um momento curioso da aula. Mitologia, né? Alguém sabe? Não? Pode falar aí. Essa é fácil, Lucas. Tu sabe? Fala aí, fala aí. Não, pode contar, mas eu sei. Eu já vi o filme. Da mitologia grega, da fraqueza do cara lá. Mas por quê? Porque ele tomou uma flechada ali e perdeu a luta, né? Não, cara. Porque olha só. Quando ele nasceu, nessa mitologia aí, ele foi banhado, tá? Num rio que o deixou invulnerável. Só que a mãe dele segurou ele pelo pé, pelo calcanhar. E daí o calcanhar não tocou a água e deixou só o calcanhar vulnerável. É verdade. E aí nessa batalha. Tá, o Obelix. Nessa batalha, a morte dele foi pelo calcanhar, né? Atingir o ponto vulnerável dele. Bacana, né? Mas beleza. Cuidado com essa história de ponto vulnerável aí, Lucas. Aqui é corpo fechado. Seguindo a introdução, então, esses autores, então, definiram a tendinopatia de Aquiles como uma síndrome caracterizada por 3 elementos. Dor, edema e limitação funcional, correspondendo, então, o termo tendinose como um processo degenerativo, não inflamatório em sua maior parte, com a desorganização das estruturas de colágeno. Porém, 34% possuem alterações histológicas e são assintomáticos. Então, talvez não são as alterações intratendinas que ocorrem que traduzem a dor em todas as vezes, tá? Então, isso lembrar que não é essencialmente uma tendinite, né? Não é uma inflamação. Claro, tem um componente mínimo inflamatório no começo do processo de lesão que gera a tendinopatia, tem um mínimo componente inflamatório, mas por si só, ele não é uma inflamação. Ele envolve todo um desarranjo da estrutura tendínea, todo um desarranjo das fibras de colágeno, um desarranjo da matriz extracelular, que vão promover algumas alterações que induzem a neovascularização, tá? Ao insumo ali de citocinas que vão formar essas alterações estruturais, tá? Sabe-se também, então, que o overuse induz a tendinopatia, isso já é bem estudado, porém a patogênese, a forma com que isso acontece, totalmente ainda não é compreendido, tá? Aqui eu só trouxe, esse aqui é do Bruckner, tá? Aqui, acho que todo mundo sabe, né, a topografia, tá? Sendo essa, vocês veem a minha flechinha, né? Sendo essa região, tá, como o terço médio do tendão de Aquiles,
mais susceptível a lesões, é uma região onde tem menos vasculatura, tá? Como causa de dor também tem aqui a bursa retrocalcânea e a bursa do Aquiles, propriamente dita, que também podem traduzir dor, tá? Mas então seria essa porção aqui, a 2 a 3 centímetros da inserção distal do tendão, que está mais susceptível a lesões. Tá? Isso aqui é uma imagem ilustrativa também, acho que depois fica mais fácil de compreender com o decorrer da aula, que isso aqui é o normal, né? A vascularização normal, através de todo a cronicidade, a complexidade e o decorrer da tendinose do tendão, vai ocorrer uma hipervascularização. Tá? Isso depois fica mais claro. Tá? Aqui uma imagem ultrassonográfica também com Doppler, mostrando a hipervascularização, o que não é normal, tá? Isso aqui não deveria aparecer no tendão normal, essas cores, tá? Aqui já é uma visão microscópica das fibras de colágeno do tendão, sendo aqui o normal. Você vê aqui na última imagem um completo desarranjo dessas fibras. Tá? Quais foram os... Desculpa, Lucas. Oi. Só volta para aquela figura ali, essa aí. Eu não entendi uma coisa, porque, por exemplo, ali tu apresentou que esse terço final é o mais afetado porque ele é pouco vascularizado, é isso? Isso. Tá. Mas daí, depois tu comentou que o normal é ele não ser vascularizado. Não ser vascularizado. O normal ele é pouco vascularizado. Tá. Com o decorrer da tendinose, você vai ter uma área de tendão hipervascularizada. Que é isso Então. aqui. Que é isso aí. E isso é um processo De lesão, inadequado. tá? Isso, de É o processo tendinose. de lesão. Aqui a gente tem tendinose. Tu vê o tamanho também tá espessado, tá? Tem áreas hipoecogênicas também. Tá? Entendi. Ficou claro? Não? Uhum. Certo. Depois tem um fluxograma que o próprio artigo trouxe, que ficou legal de entender. Então, os métodos, então, do trabalho de revisão, tá? Foram múltiplas plataformas foram acessadas, então, PubMed, Google Scholar. Os artigos foram selecionados entre o ano de 1964 e 2013. Então, foram revisados 139 artigos, tá? Foram incluídos os que dividiam a patogênese em fatores intrínsecos e extrínsecos, e também dividido conforme a teoria formulada pelos artigos para a patogênese de tal. Tá? Aqui em resultados. Não sei se foi uma crítica muito bem, mas o artigo ele foi bem sucinto, assim, sabe? Ele não mostrou muitos gráficos, tinha apenas um fluxograma e uma tabela no artigo de revisão sistemática. Eu achei que ia ser algo bem mais complexo, e ele jogou as informações, assim. Então, eu selecionei o que eu achei mais importante e trouxe para vocês, tá? Então, a patogênese aí da tendinopatia, ela está dividida em principais 2 fatores causais, né? Os fatores extrínsecos e os intrínsecos. Os extrínsecos estão, na sua maioria, num contexto agudo, tá? O que seria um contexto agudo? Trauma, microtraumas, tá? Porém, é a união dos dois, tá? Que traduz, então, a tendinose, a tendinopatia crônica. 19 artigos reportaram que a idade afeta a matriz tendínea de diferentes formas. 10 artigos referenciaram o sexo como um fator de risco intrínseco, tá? Homens relacionados à maioria das lesões por overuse, tá? Ele tem um artigo recente, que ele cita também, que não encontrou isso aqui, tá? Que não conseguiu isolar o sexo como para fazer para tu conseguir afirmar se é masculino ou feminino, tá suscetível a maiores lesões, tá? Então, eu realmente acho complexo tu isolar o sexo da pessoa tirando todos os outros fatores de confusão, tá? Em 23 artigos, o aporte sanguíneo indicou um fator intrínseco muito importante e está relacionado à hipóxia e ao seu efeito patológico, tá? 4 artigos relataram alterações genéticas que predispõem à tendinopatia, e 3 artigos referem erros de treinamento, com condições ambientais inadequadas, o tênis usado, equipamento usado também na prática de esporte,
e até alguns esportes específicos como fatores de risco extrínsecos. Tá? Isso na etiologia das alterações degenerativas intratendíneas, né? Já na etiologia da dor, na queixa, por que teria queixa, né? Por que ele sentiria dor? Então, eu trouxe as duas principais hipóteses. A principal é que o centro da causa da dor do paciente, o paciente com dor na região medial do tendão é gerado pelos tecidos periféricos a tal. Tá? Esse conceito foi presente em 7 artigos. Não sei se fica claro, né? Mas é todo, não o tendão, mas os tecidos que estão envolvendo o tendão. Tá? Que daí talvez viria a principal fonte de dor. Que, como eu falei lá no artigo, existem pacientes com alterações intratendíneas que não têm dor. Né? Lá no primeiro slide eu comentei isso. Tá? E 9 artigos reportaram a hipótese de que as adesões entre o tendão plantar longo e o tendão de Aquiles sejam a causa da dor. Então, já começando a discussão, né? A patogenicidade é heterogênea, tá? São vários fatores de risco que são identificados, e aí que entra as estratégias de prevenção, tá? Se a gente não sabe a patogenicidade, mas a gente sabe os fatores de risco para causar uma lesão, a gente consegue intervir na prevenção. A maior incidência está em indivíduos de meia idade, então de 30 a 55 anos, tá? E a idade está relacionada com alterações degenerativas, com menor celularidade da topografia, desorganização das fibras, perda da força elástica. Tá? Em pacientes obesos, as forças deformantes no retropé são aumentadas, e isso leva ao overuso de Aquiles. Durante a movimentação, durante o movimento do tendão, 5 a 10% da energia é transformada em calor. Tá? Existe um controle interno desse calor. Se você não consegue controlar essa hipertermia induzida pelo exercício, pode gerar, assim, morte celular das células tendíneas. Tá? E aqui começa a complicar um pouco mais. Tá? Então, assim, como a gente falou antes, né, um tendão normal, ele tem a sua característica de vascularização, né? Tem pouco, né, que nem naquela primeira foto lá. Aqui a gente consegue ver alguns vasinhos, mas não é isso aqui. Isso aqui é patológico, tá? No momento inicial, tá? Num complexo inicial da tendinopatia, a gente encontra uma hipovascularização, tá? Que pode ser considerado, então, um resultado do estresse tendíneo, tá? O estresse aí de overuso, estresse de microtraumas, tá? Em um tecido, então, avascular ou hipovascular, os processos de recuperação tecidual demoram mais para acontecer, tá? E se você está reaplicando uma força num tecido que ainda não se recuperou, tá? A gente sabe que há uma chance de lesão. Isso é um conceito tranquilo de se entender, né? Tá? Há um aumento, então, da substância VGF, não sei falar em inglês como é que é isso aí, mas é o fator de crescimento vascular endotelial, tá? No contexto do início da tendinose, tá? Aumento dessa substância aqui. E o tecido hipovascular, então, ele torna-se hipervascular durante o processo da doença degenerativa, tá? A degradação da matriz extracelular é necessária para o surgimento e invasão de novos vasos sanguíneos, tá? Então, a quebra de tal matriz é estimulada pelas metaloproteinases, tá? Então, assim, aumentou o VGF, tá? Para eu conseguir, vai ter um estímulo para crescimento de vasos. Mas para os vasos crescerem, precisa degradar a matriz extracelular. O vaso não vai atravessar tudo ali. Alguém precisa degradar a matriz, que são essas metaloproteinases que fazem, tá? Existe também a substância TIMP3, tá? Não sei como se fala, tá? Que é o inibidor da metaloproteinase, tá? Então, existe um equilíbrio no tendão normal. Com o aumento do VGF, ele faz um down regulation do TIMP, né? E um up regulation das metaloproteinases. Então, o aumento desse fator aqui, tá? Por si só, vai gerar o aumento da vascularização, tá? Mas para que a vascularização ocorra, eu preciso que alguém degrade a matriz extracelular. E quem degrada são as metaloproteinases,
que essa própria substância VEGF ativa as metaloproteinases. Ficou claro? É meio complexo, né? Eu entendi, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Por exemplo, assim, tem uma frase ali que é bem importante, né? Que assim, quando a taxa de quebra tecidual é maior que o reparo, inicia a tendinose, Isso. né? E eu entendo por tendinose a hipervascularização tecidual e um marcador que a gente consegue detectar essa hipervascularização é esse VEGF, né? O VEGF é o que estimula a hipervascularização, né? Sim, mas a gente pode medir isso como um marcador de que a Sim. vascularização está acontecendo, né? Sim. Tá. Uhum. Tem como a gente medir isso, tipo, num exame de sangue, alguma coisa normal? Vocês médicos aí, a gente... Não, Eu acho que só biópsia. não se usa como dosagem. Acho que só na marcador. biópsia. Na real, não existe atualmente nenhum marcador biológico de preditivo de lesão muscular, né? Existem Sim. coisas que podem ajudar a supor que o paciente pode estar desenvolvendo, mas alguma coisa comprovadamente já determinada não existe. O VEGF é só como se fosse a molécula da fisiopatologia da lesão. Isso. Não se usa para dosar, para tá alto, ele está com uma lesão. Não. Até porque realmente tem outras condições também, não só a tendinose. São 15 horas. Ok. Obrigado. Obrigado por avisar. Tá, entendi. E depois começa aquela quebra da matriz estimulada pelas MMPs, que aparentemente são só, como o Gabriel mencionou e o Lucas também, são só presentes no mecanismo, mas não são marcadores de que efetivamente ele está acontecendo. Isso. Né? Ok, muito bem. Acho que podemos continuar então. Não, porque eu já estava pensando, né? Bom, então a gente pode fazer um acompanhamento desse fator aí para saber se alguma coisa de ruim está acontecendo, mas aparentemente isso não é possível, né? Eu não tenho certeza, tá? Quando eu falo eu acho é porque eu não sei mesmo. Mas o que... eu nunca li muitos estudos sobre tendinose, principalmente a nível molecular, mas para tu saber que tem esse VEGF ali, eu acho que é só com biópsia mesmo. Sim. Para esses estudos maiores, né? Centros maiores. O VEGF, posso só complementar? Claro. O VEGF, ele está presente muito nas plaquetas. E isso é a base do PRP, o tal do plasma rico em plaqueta. A plaqueta tem grânulos, que a plaqueta, quando ela é ativada, ela libera esses grânulos, e uma das substâncias presentes nesses grânulos é o VEGF, que ele está envolvido muito na cicatrização muscular. Show. Então, além do VEGF, tem outros fatores também, mas não vem ao caso agora. Mas é isso. Obrigado, Gabi. Valeu. Então, continuando, né? Algumas outras substâncias também, alguns outros fatores que podem desenvolver a tendinopatia, né? A gente sabe que as quinolonas, né? Que é uma classe de antibiótico, né? Como exemplo, o ciprofloxacino, que é bem comum da gente se ver hoje em dia, ele inibe o metabolismo dos fibroblastos e, consequentemente, reduz o colágeno, ele pode produzir um desarranjo tecidual. Tá? Isso é uso crônico, né? Alguns outros fatores causais, né, incluindo a overuse, a hipóxia, o estresse oxidativo, já foram propostos, tá? Opa, ficou... Esqueci de apagar aqui. Tá. Então, no que diz respeito ao papel do óxido nítrico na tendinopatia, foi recentemente demonstrado que o óxido nítrico favorece o processo cicatricial, estimulando a perfusão e o aumento da síntese de colágeno. Isso foi demonstrado in vitro, tá? Mas isso é mais relacionado ao tratamento. Tem algumas técnicas aí que tu consegue injetar localmente, mas eu acho que isso é mais complexo, tá? E a verdadeira causa de dor da tendinopatia do Aquiles é incerta, tá? Essa foi a frase final aí do... Tá, então a conclusão
ele coloca lá foi uma coisa que eu achei bem diferente do que eu esperava, assim, né? Eu achei que ele ia concluir alguma coisa relacionada à patogênese, mas ele conclui mais ao tratamento. Então, enfim, traz então para a gente que a meta de tratamento de pacientes com tendinopatia crônica é aliviar a dor. Beleza, ó, que bom. De acordo com os achados, a inflamação tem um papel no início da doença, sendo os anti-inflamatórios úteis nessa fase da tendinopatia. Essa frase é bem importante, porque nem eu comentei, né, não é uma inflamação, né, tem um processo inicial, no início da fisiopatologia, que ocorre uma mínima inflamação, que nesse ponto cabe o uso de anti-inflamatórios, mas a longo prazo, os anti-inflamatórios não têm o seu papel estabelecido, né, porque não é uma inflamação crônica, digamos assim, né, ocorre toda uma desestruturação do tendão, né, que ocorre por diversos fatores, né. E existem algumas técnicas cirúrgicas, até endoscópicos, tem como objetivo a retirada dessas áreas de tendinose, com o objetivo de promover a regeneração do tendão. Cirurgicamente, eu não consegui achar uma foto boa, cirurgicamente, macroscopicamente, tu consegue ver as áreas de tendinose, e aí o ortopedista, ele consegue intervir, tá? Mas aí o tratamento de tendinopatia de Aquiles é bem complexo, tá? Então, tem vários tipos, vários protocolos. Tem um que é o mais comum, acho que na físio vocês usam, não sei, acho que hoje em dia não sei se usa, ainda é o de Alfredson, não sei se alguém sabe me falar? Eu não conheço. Alfredson, opa. Não, tu diz para fase aguda ou para fase... Acho que é crônica. Para crônica, não, eu nunca cheguei a tratar algum caso assim, mas é a aguda mesmo, que daí tem bastante recursos, né, para tratar. Mas na crônica mesmo, eu acho que se basearia mesmo em... até achei interessante naquela parte que tu falou, que a dor, às vezes, ela pode estar relacionada com os tecidos próximos, né? Não sei se também teria alguma relação com a fáscia. Sim. Sim, Provavelmente a físio iria atuar mais ali na liberação dessa fáscia e mobilidade de tornozelo e fortalecimento, né? Numa fase crônica. Uhum. Beleza. E aqui são os únicos 2 organogramas que ele traz para nós. Sendo esse que eu acho que é o que resume tudo que eu falei. Tá? Então vamos lá. Os fatores intrínsecos, né? Idade, sexo, peso, a temperatura, doenças sistêmicas, a força, flexibilidade, lesões prévias, o suplemento sanguíneo e predisposição genética, tá? Já os fatores extrínsecos, né? O uso de drogas e o overuse, tá? Tendo o overuse e os microtraumas frequentes, tá? Que tem um efeito, então, na matriz extracelular, nos tenócitos e nos próprios células tendíneos. Tá? Então, tudo isso vai gerar uma tendinopatia subclínica. Não necessariamente ele vai ter sintomas. Essa tendinopatia subclínica está caracterizada inicialmente com hipóxia. Tá? A hipóxia num tecido hipovascular ou avascular, tá? Já diminui o processo de recovery. Né? E aqui já dá a primeira hipótese da tendinopatia, né? Hipótese neurogênica. Com o passar, então, né, com a cronicidade, o aumento das substâncias, tá? Que gera lá o que eu falei, então, a neovascularização. Aqui já entra outra hipótese, a hipótese angiogênica, tá? Correndo também uma neoinervação, e aí culminando na própria tendinopatia, tá? Sendo a dor, né, a ponta do iceberg. Embaixo tem todas essas características, tá? E aqui as doenças sistêmicas que podem afetar os tendões, então isso aqui é muita coisa, né? Síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, diabetes, tireoide, desordens, amiloidose, doenças renais, artrite reumatoide, pseudogota,
é muito grande a gama de doenças aí que pode levar ao início. Então, eu acho que o que eu tirei do artigo, né? Que é um processo multifatorial, que a patogênese não está 100% explicada, mas que a gente, sabendo os fatores causais, a gente consegue intervir. A gente consegue saber o que talvez pode ter causado. Né? E sabendo isso, a gente atua através da promoção. Né? A gente sabe, então, se usar antibiótico cronicamente, paciente com tal doença, pode ter sim, um paciente que tem algum distúrbio aí, ou sobrepeso, né, enfim. E seria basicamente isso. Tá? É um artigo que foi bem curto, na verdade. Ele teve umas 5 páginas, né? Quando eu peguei ele, eu achei, deve ter bastante coisa, que é uma revisão sistemática, mas é um artigo bem curto, de 4, 5 páginas. Eu estava lendo aqui, já estava procurando algumas coisas relacionando tendinopatia de Aquiles com a corrida. Até o diagnóstico disso aí é meio difícil, né? Clinicamente tem alguns achados semiológicos, né? Mas eu acho que é com imagem. Eu acho que o Gabi pode falar melhor, né? Acho que o ultrassom e a ressonância tu consegue ter uma... Não é tão difícil. O ultrassom e a ressonância tem boa eficácia no diagnóstico. Não é tão difícil assim. Lógico, a fase inicial, assim, que é mais insidiosa, né? A gente às vezes não consegue identificar. Mas depois que está bem estabelecida a lesão, a ultrassom é bem útil. Olha aí, então... É fácil de ser feito. Mais uma coisa que a gente pode pensar em fazer lá na UX, tentar relacionar essas coisas, porque a gente tem ultrassom lá. Eu roubei um ultrassom lá do laboratório de fisiologia. Vi que ultrassom que... Ainda tá ali no Biodex o ultrassom, Dani? O Douglas mostrou, acho que tá na salinha de avaliação. Tá ali ainda? Ninguém levou embora? Tá ali sim, aham. O Douglas mostrou pra gente. Fui eu que busquei de carro aquele ultrassom, sabia? Um dinossauro? Meu Deus, foi de caminhão. Eu disse assim, não, tinha um ultrassom parado lá no laboratório de fisiologia. Daí, por que vocês usam? Pra medir as tripas dos ratos. Daí eu assim, pra medir estudo com rato, não sei o quê. Daí eu assim, tá, mas quantos estudos tem acontecendo aí? Não acontece nenhum, já faz tipo uns 10 anos. Deu, não, dá aqui esse ultrassom. Botei no carro da Olga, que é um caminhãozão lá, descemos o ultrassom. Precisamos de 4 para carregar aquele negócio. Puta pesado. É do tipo do meu computador, aquele ultrassom, é bem grande. E se vocês verem, ele tem um drive de disquete saltando para fora, assim. Eu lembro. Fui eu que coloquei ele. Para poder usar o USB. Agora tem como salvar as fotos na USB. Eu comprei um troço que grava no USB no disquete, assim. Eu busquei no Google, assim, como é que faz. E daí eu instalei lá dentro, morrendo de medo de estragar o negócio. Isso a gente pode fazer, então, dá para testar esses negócios aí e fazer uma relação com algum desempenho de corrida, né? Porque eu tava lendo aqui, tem uma revista nigeriana que os caras associaram o Genuvaro com tendinopatia de Aquiles. Achei meio bizarro, assim. Mas existe. Ô, Gabi, já que tu tá aí, cara, esse tratamento esclerosante é comum? Faz isso, cara? Só me... de comer o filho, porra. Tô comendo aqui, no computador. Olha ali, a mochilinha. Tá comendo fio. Ele tem uma mochilinha ali, ó. A mochilinha dele tá se mexendo, meu. Cara, nunca ouvi falar. Tratamento esclerosante. Porque faz sentido, se for ver, né? Vai esclerosar os neovasos ali, mas eu nunca vi. Isso aqui aí é técnica cirúrgica, né, cara? Aí a gente não vê muito. Aqui, que nem eu falei, o papel do óxido, isso aqui é do Bruckner, tá? Isso aí não é do artigo, né? Tem o papel do óxido nítrico, o corticosteroides, não no tendão, né? Tá louco, isso aí não se faz, mas nos tecidos peritendão aí, tá? Aqui, agentes esclerosantes, olha que tem até uma foto da escleroterapia. Bacana. Enfim, eu nunca vi isso, né? Na verdade, não tem muito. Também não tem vivência com.
essa parte. Eu acho que na prática, Gabi, como é que é o tratamento assim, mais que recomenda? Fisioterapia? Fisioterapia, identificar o fator causador, né? Às vezes a pisada, a biomecânica, e carga de treino também, né? Periodização do treino, coisas assim, são importantes. Uma vez identificada a causa, é retirar o fator causador e fisioterapia. Repouso inicial, anti-inflamatório, você vai com muita dor, mas a gente tenta evitar o uso anti-inflamatório, né? Por todos os outros efeitos colaterais possíveis. E casos recidivantes, assim, aí vai para cirurgia. Mas é sempre o último recurso, né, cirurgia. Cirurgia mais é guardada para casos de ruptura total, né? E aí não tem jeito, tem que botar de volta o tendão. Mas só tendinose e fisioterapia, repouso, reduzir treino, trocar a superfície de treino. Às vezes o cara treina no asfalto, vai, sei lá, vai para terra, para grama. Mudar o tênis, a pisada. Mas isso, coisa de pisada e tênis são um pouco controversas, né? Tem pouca evidência, né, dizendo que usar palmilha e coisa do gênero ajuda. Mas tem que investigar todos os tipos de fatores que possam causar. Muito bem. E aproveitando o gancho, então, Lucas, no artigo ele fala de algum fator causador predominante? Não. O principal fator, a principal causa de tendinopatia? Isso? Isso. Não, ele só pontua. Só pontua. Em tais artigos foi identificado sexo como um fator. Em 10 artigos foi tal como um agente. Não teve citação de como principal causa de tendinopatia o overuse. Não. Não, porque eu acho que não tem como isolar muito bem, né, todas as variáveis para tu fazer um estudo, né? Eu acho que é difícil tu isolar, né? Porque o cara, sei lá, o cara... Eu acho que isso até dificulta. Não, você ia comentar que acho que isso até dificulta na hora do diagnóstico, né? Porque tem muitos fatores que podem influenciar... de diagnóstico etiológico, né, da gente saber a causa, eu acho que é mais complexo. Identificar a lesão, assim, a tendinopatia, como o Gabi falou, acho que não é difícil, né? Tem alguns achados no exame físico e radiologicamente é bem característico ali, os achados. Principalmente a neovascularização, a espessura e o desarranjo ali no eco, a gente consegue ver. Isso. Existe um artigo, que eu não me lembro, eu vou procurar, que correlaciona a pisada, pronada, supinada, com 3 tipos de lesões. Eu me esqueci quais são as lesões, eu vou procurar o artigo e mando. Mas é bem bom, porque a gente supõe que a pisada predispõe a um tipo de lesão, mas só foram 3 lesões descritas comprovadamente que são relacionadas com a pisada, supinada ou pronada. Eu acho que o Aquiles não era relacionado com a pisada. Mas eu vou mandar o artigo, vou procurar aqui e mando para vocês. Uma das revisões que eu mandei para vocês, que é a Musavi 2019, ela faz um esquema que é bem bonito, que é esse esquema aqui, ó, que é um bom esquema para começar quando a gente vai estudar fatores de risco para lesão. Vou mostrar aqui para vocês. É de 2019. 2019 foi um ano mágico para as revisões, assim, na biomecânica da corrida, né? Teve 3 ou 4 revisões muito boas. Essa aqui é uma das que eu mandei para vocês ali no VATS. E AT é tendinopatia de Aquiles, tá? Ó, AT aqui. Só circular. Tendinopatia de Aquiles, síndrome da banda iliotibial, patelofemoral pain e tendinopatia patelar. E aqui... Eita, não me lembro mais o que é essa sigla aqui. Mas, enfim, AT é tendinopatia de Aquiles. E ele relacionou a eversão do tornozelo com evidência forte, strong evidence, e com evidência moderada, o ângulo de eversão do tornozelo, rear foot eversion, durante o heel strike, que é o contato, né? Fase de contato inicial. Então, tem uma evidência forte e uma evidência moderada aqui, para a gente já começar a olhar. E é tanto em homens e mulheres, né? O Lucas estava falando ali que não dava para separar o sexo, né?
E aqui ele Sim. botou, ó, male with male, ó, MF e MF. Essa revisão, se alguém quiser apresentar mais pra frente, ela é muito boa, gente, assim, tipo, todas que eu mandei ali são legais pra ler. E são boas para achar referências também, tipo, quero estudar AT, quero estudar ATBS, quero estudar, sei lá. Como é que tá o Qualquer nosso cronograma? Dá para adicionar essas revisões aí, Gui? Claro, podemos sim. Como é que tá o nosso cronograma? Vamos descobrir aqui. Aqui, comentário, pronto. Então, hoje a gente tem o Ramiro, ainda, talvez, não sei. Depois tem Laís com alguma coisa sobre síndrome da banda iliotibial. Depois a Duda com um artigo sobre saltos. E depois Dani, Otávio. É assim o nosso cronograma. É Dani, Otávio, Lucas, Ramiro. Acho que é meio que essa ordem. Se eu não esqueci de ninguém. E o Gabriel, né? Daí depois vem o Gabriel aqui. E o Edu. E o Edu, que falta eles apresentarem. Que a gente pode botar um desses temas. Quem tá sem tema por enquanto é a Dani e o Otávio para as próximas, e o Lucas e o Ramiro também, que vão estar depois, né? Tu agora pode escolher uma daquelas que eu mandei, se tu quiser, a Dani também, o Otávio Beleza. também. Eu escolho. Podem escolher sem problemas. Daí, que data que ficaria daí? Eu já me A princípio, dia 2 de julho. Não, tu não, Lucas, tu mais pra frente. Na outra semana. Igual esse aqui, mais 7. Mas a gente vai botar o Gabriel antes aqui. Tá, Agora que ele tá no grupo, ele tá no grupo. É. Vou ver. Dia 9 de julho ele apresenta um aqui. Ninguém mandou. 9 de julho é quinta-feira? É sempre quinta. 2h30 quinta. Na verdade, Gabriel, eu vou te botar... Espera aí um pouquinho. Eu te boto aqui antes desse povo aqui. Aqui, ó. Que eles a Dani e a Laís já estudaram deles. Pronto, assim, ó, 2 de julho. Tá. Esses temas ali, variáveis, tênis, tipos de solo, são as sugestões? Tá. Beleza, eu posso falar sobre, sei lá, tênis, eu gosto do tema. Gosta de falar sobre tênis? Tá, então eu já vou te dar uma dica aqui. Tive uma aula muito boa no congresso em 2017 sobre isso. É mesmo? É. E eu vou procurar esse outro estudo sobre as pisadas também. Da hora. Eu vou te passar como é que faz aqui? Artigos corrida. Cadê o Drive? Eita, nós. Tá, eu vou te passar um link. Eu baixei vários artigos sobre tênis. Se tu quiser escolher algum deles, fica à vontade. Beleza, me manda aí. Tem vários que falam do Vaporfly. Tu chegou a estudar o Vaporfly? Não sei nem o que é isso, cara. Gente, o Vaporfly foi aquele tênis que é o Next % da Nike, que eles encheram de placa de carbono na sola e diminuiu o consumo energético do Musavi. Como é que é o nome dele, Ramiro? Do maratonista, aquele que fechou sub 2 horas? Do Mo alguma coisa. Musavi? Machuve? Como é que é? É mais esquisito. Kipchoge. Kipchoge, isso aí. Sei o que é, já vi aqui, já lembrei. Tá. Lançaram agora esse tênis, né? Daí tem vários aqui sobre rigidez, assim, se tu quiser, né? Daí eu tenho um aqui que eu gosto também, que é o tênis maximalista pior desempenho e tal. Eu vou mandar para vocês esse... Tem discussão, né, entre minimalista e tênis com drop alto, né? Isso aí. É legal. Eu não peguei ainda nenhum minimalista para botar na pasta. Eu vou te compartilhar com vocês que entraram agora no grupo. O Douglas entrou, o Gabriel entrou, para vocês terem acesso aos meus artigos aqui. Tem que colocar o Douglas ali também. Sim, eu vou mandar para ele também, para todo mundo ter acesso aqui. Gente, e aqui outra coisa, tá? Leiam esses 3 artigos novos aqui, ó. Musavi 2020, Pipkin 2016 e os 2 do Jinjen aqui também. Falam sobre cinemetria 2D na corrida. Lembra que acho que o Lucas foi um que perguntou: será que dá para colocar essas coisas no consultório? Dá, tá? Então tem 4 artigos aqui que são depois do Souza, inclusive referenciam o Souza e falam sobre análise 2D da corrida. Consegue mandar no WhatsApp isso aí, Gui? Eu tenho dificuldade de mexer em tecnologias. Vamos lá. Aí, show. Os 4 são muito legais esses artigos também. Eu estou preparando depois a minha aula sobre análise 2D e eu tenho que ver essa questão da evidência.
Tá? Eu vou fazer assim, ó. Ô, Ramiro, vamos pular a tua pra semana que vem? Pode ser? Pode ser, pode ser. Acho que Tá, então tu vai ficar pro dia 25. Na minha aqui, o artigo que eu li falava também nessa questão da tendinopatia, estava associada à entrada do pé com o antepé. Entrada Aí, ao ó. contato com o solo, antepé, e relaciona. Ele não entra em detalhes, mas ele dá uma relacionada aqui também. Tá. Laís, tu já definiu o teu artigo aqui que tu vai apresentar dia 25? Ô, Gui, Oi. não decidi ainda, tem uns 3, na tua pasta, na verdade tem uns 10, né? Aí eu tava em dúvida Sim. de uns 3 artigos, mas todos relacionados Tá. a esse tema. Se tu quiser Então tá. trocar também, por mim, eu não comecei a montar a apresentação. Se tu quiser, Não, eu não quero nada. Eu quero que vocês definam. Duda, pode. tu já definiu aqui? Já comecei a montar a apresentação, na verdade, só que eu não terminei ela, mas já defini. É que eu tô com dúvida em 2, mas eu já comecei a meio que montar. Tá. Legal, pode ser mais de um também. Então, Gabriel, tu vai falar sobre tênis, então? Pode ser. Tênis. Daí eu vou te mandar o link, se tu quiser fazer parte da pasta ali, contribuir com o artigo, jogar artigo ali dentro, fica à vontade. Dani, sobre esses temas aqui, ó, tipo de solo, inclinação, análise 2D, 3D, ou revisão, tem aquelas revisões, né? Que tema que tu gostaria? Pode ser um desses de revisão geral, assim? Pode ser. Eu ainda não decidi o que ia falar. Uhum. Bom, é só uma sugestão, tá, gente? Lembrem que vocês que mandam aqui. Por enquanto, eu que tô tocando esse cronograma, mas em breve vocês que vão definir isso aí. O que tu prefere? Olha só. Então, vou te dar sugestões. Tem esse aqui, que são os fatores de risco cinemáticos para tendinopatias do membro inferior. Tá? Então, ele vai definir cada fator de risco para cada tendinopatia. Tem esse aqui, que são os fatores de risco biomecânicos associados a lesões diversas, que daí ele tem esse esquema lindão aqui, ó. Cadê o esquema, caramba? Aqui, ó. Daí ele vai entrar não só na cinemática, mas ele vai entrar também, tipo, impacto, deslocamento vertical, pressão plantar, entra muito essa questão de pé, tá? E variáveis espaço-temporais, por exemplo, cadência, que a gente discutiu. Eu tenho tanta coisa aberta aqui. O Souza não. Fernandes Lopes também não. É o Fernandes Lopes, será? Não, esse aqui ele dá umas recomendações de exercício. É isso, um desses dois aí. O que tu prefere, cinemática e tendinopatias? Ou fatores de risco diversos e lesões diversas? Um mais globalzão, assim. Acho que pode ser esse dos fatores biomecânicos ali, o mais geral. Mais geral? Tá. Uhum. Então, esse aqui é o teu. Eu mandei todos ali no grupo, tá? Tá. Para vocês leiam, pessoal. É interessante vocês lerem ele antes, porque a gente já chega cheio de críticas e ideias pro estudo, tá? Façam esse esforço de tentar ler os artigos com antecedência, os artigos dos colegas de vocês. Então, eu vou colocar aqui que a Dani vai ficar com o 600 2019. Ramiro, qual que é o teu artigo? Tu lembra o primeiro autor dele? Vou dar uma olhada aqui que tem vários. Da Old 2012. Sim? Como é que se pronuncia? Assim que escreve? Deixa eu ver. Isso aí. Assim mesmo. Maravilha. Então tá. E daí depois a Laís bota 2012. Aqui. 2012. Muito bem, pessoal. Então hoje a reunião foi um pouco mais breve. Quem perdeu as reuniões anteriores, elas já estão todas no YouTube, com um link aqui para vocês. Tá? E eu vou mandar de novo no grupo do Whats o link para a pasta com todos os artigos
para vocês se divertirem. Tá bom? Beleza. Beleza, Gui.